Olá, como prometi para você no nosso vídeo de volta, hoje eu vou falar um pouco sobre essas questões que sempre aparecem na volta às aulas. Passou o carnaval, lá se foi a temporada de praia, né, que para nós mineiros é intransferível, e aqui estamos nós para a vida real. Crianças na escola, atividades extras e para muitos pais, problemas até então insuspeitáveis. A criança vai para a escola e a gente considera, né, socialmente, e isso não quer dizer que eu concorde com isso, mas socialmente a gente considera que agora, depois do carnaval, é que as coisas começaram para valer, né? Que a escola é para valer, que a rotina é para valer. Então, a gente começa a ver aqui nos consultórios, nos nossos consultórios, a partir da segunda semana de aula depois do carnaval, um número cada vez maior e cada vez mais preocupante de questões ligadas ao desempenho, à adaptação ou à não adaptação das crianças nas escolas. É um número maior e as coisas chegam e são ditas para nós como se elas tivessem uma gravidade cada vez maior. Então, passou o carnaval, a aula começou de verdade, rotina. 2 semanas depois, começam a aparecer no consultório. Ah, ele não está acompanhando a sala. Ah, ele não está se adaptando. Ah, todo mundo já está fazendo tal coisa e ele não está. Ah, ele já vinha com esse atraso no ano passado e agora está pior porque as crianças todas evoluíram, só ele ou só ela que não evoluiu. Então, passou um pouquinho, entrou no ritmo, começam a aparecer as crianças que não entraram no ritmo junto com as outras. E eu encontrei na Cecília Antipoff uma postagem que faz eco à minha postura. Não se dá tempo para a criança se adaptar. Não se considera o contexto daquela criança. Ah, mas a criança está descansada, ela voltou das férias. Quem te garante que as férias foram felizes? Quem te garante que durante as férias essa criança não enfrentou desafios enormes? Alguns deles justamente por estar fora da escola, por não ter o apoio da escola, por não ter talvez alguém prestando atenção a ela diariamente, como a escola faz, como a escola precisa fazer. Então, primeiro de tudo, não sabemos como foram as férias e que acontecimentos podem ter gerado alguma situação que apareça na volta às aulas como um impedimento para que essa criança se adapte, para que essa criança responda ao estímulo que está sendo dado da mesma maneira que as outras crianças. Isso sem contar que cada criança é uma, que cada criança tem a sua maneira de se comunicar, de se expressar. Ah, com isso eu estou dizendo que a gente não precisa se preocupar com a criança que não evolui? Não, eu estou dizendo exatamente o contrário. Eu estou dizendo que a gente precisa, mas não é se preocupar, é se ocupar com a criança que não consegue evoluir como a gente sabe que ela poderia. Mas vem uma outra questão aí. Nós, psicólogos e profissionais em geral mais antigos, nos surpreendemos, nos assustamos com o tamanho do desconhecimento que os profissionais
óbvio, alguns profissionais mais jovens têm de desenvolvimento infantil. Parece que se parou de falar nas faculdades, nas especializações, sobre desenvolvimento infantil. Então, se você não estuda desenvolvimento infantil detalhadamente, delicadamente, como é que você vai saber o que não está de acordo com o desenvolvimento? Como é que você vai saber o que você pode propor para fomentar esse desenvolvimento? Como é que você vai saber que é natural que em alguns períodos haja um desequilíbrio, que um aspecto, que um tipo de coisa se desenvolva mais e outro se desenvolva menos? Nós, antigos, sabemos que é comum que a criança que fala muito rápido demore mais para andar, que a criança que anda muito rápido demore mais para falar. A gente observa isso, a gente sabe isso, a gente experimentou isso. Eu posso te dizer que experimentei isso durante toda a minha vida, porque eu tenho 6 irmãos mais novos do que eu. E alguns andaram muito rápido e demoraram mais para falar, e outros falaram muito rápido e demoraram mais para andar. Eu ainda tenho o privilégio de ter aprendido em casa a conviver com uma deficiência, que é a deficiência de audição do meu irmão, que é só 2 anos mais novo do que eu. Então, muita coisa eu aprendi vivendo. E quando eu estudei na faculdade, essas coisas se casaram, as teorias se casaram com uma experiência. Hoje, nós, antigos, eu estou vivendo o 43º ano da minha vida profissional, nós nos assustamos com essa falta de conhecimento do desenvolvimento infantil. Não se estuda tão detalhadamente desenvolvimento infantil mais, nem nas faculdades de pedagogia, nem nas faculdades de medicina, nem na fisioterapia, nem na fonoaudiologia, e a gente fica com falta desse parâmetro. Isso me preocupa muito e eu fiquei muito feliz quando eu achei na Cecília Antipoff essa mesma preocupação, não é? Porque são questões básicas que eu sempre falo para os jovens psicólogos, né, para quem eu dou supervisão ou com quem eu tenho o convívio. O desenvolvimento, ele é céfalo-caudal, próximo distal. Então, é de cima para baixo, de dentro para fora. Então, quando você quer que uma criança escreva sem que ela tenha feito etapas anteriores de vivência, de controle, de movimento da parte central do corpo, você vai bagunçar esse desenvolvimento. E eu tenho lembrança de que eu já fiz um vídeo do Quer Saber, que eu cito um educador português que ele fala: não se aprende negando o corpo. E nós estamos em escolas que têm apostilas para crianças de 4 anos, tem dever de casa escrito para criança de 4 anos, sendo que se impõe a essa criança horas sentada, quando ela precisava estar ao ar livre, correndo, brincando, saltando, descobrindo, para transferir para o estudo formal, acadêmico, o gosto por aprender, para levar para o estudo acadêmico a curiosidade natural à criança. Então, isso nos preocupa. E o que mais chama a atenção
é a rapidez com que se faz diagnóstico. E aí, os mais jovens vão dizer, mas o diagnóstico precoce é essencial. Precoce sim, precipitado não. E essas duas palavras não são sinônimos. O que é um diagnóstico precoce? Diagnóstico precoce é você ser capaz de começar a acompanhar o desenvolvimento desta criança desde cedo. Mas para acompanhar o desenvolvimento, você precisa conhecer o contexto, o ambiente onde essa criança vive, onde ela mora, o que tem, o que é oferecido para ela, como a vida dela é organizada, o que se espera dessa criança, porque isso tudo vai influenciar no desenvolvimento dela. Você não pode exigir de uma criança rural o domínio das mesmas palavras e nem dos mesmos movimentos que você exige da criança urbana. A criança do meio rural, a criança que ela tem liberdade, que ela vive em contato com a natureza, ela tem uma motricidade global incrível. Ela faz grandes movimentos, ela domina o corpo em geral com maestria. E ela talvez perca um pouco na motricidade fina, no detalhe. Então, se você sabe isso, você vai saber o que estimular. E não é que a criança rural nunca vai desenvolver, ela pode no próprio local onde ela vive. Porque, por exemplo, ela pode ajudar a catar feijão e ela vai fazer o movimento de pinça, que isso é uma coisa que a gente faz, não é? A gente cata feijão, então a gente ela vai desenvolver o movimento de pinça. Ela pode ajudar a picar alguma coisa, e aí ela pode ser estimulada a usar a tesoura, né? É que ela tem muito mais coisa para fazer num ambiente livre. Ela monta a cavalo, ela anda de bicicleta, ela sobe em árvore, ela colhe frutos, então ela tem percepção, não é? Da natureza, das fases, de processos, de uma maneira espontânea, mas talvez fiquem faltando esses pequenos movimentos. Então, se você sabe disso, você sabe o que fazer. Você vai descobrir atividades que possam promover esse desenvolvimento. Uma criança de cidade, ela talvez seja o contrário, né? A criança típica, né, gente? É claro que tem exceção, mas talvez ela seja o contrário. Ela sabe muito os movimentos finos e ela tem pouco os movimentos globais, porque geralmente ela tem pouco espaço para correr, para pular, ela não anda a cavalo, ela anda de bicicleta em lugares muito restritos, muito assim, delimitados, então ela não tem os desafios que uma criança que está solta, entre aspas, né, na natureza tem. Ela talvez conheça poucas texturas, né? E há um tempo atrás a gente recebeu no grupo de WhatsApp da família um vídeo de meus 2 sobrinhos netos, mas cobertos de lama. Eles foram brincar numa poça de lama. Só estavam de fora os olhos e a boca. Eles estavam cobertos de lama. Essa é uma experiência do corpo todo, uma experiência de textura, né? Uma experiência de processo, porque enquanto eles saíram, era uma poça d'água que se formou perto de uma mina. Então a água era limpa, né, da mina. Enquanto eles saíram de lá e foram
para casa a pé, né? Porque não podiam entrar no carro daquele jeito. Caminharam, não era longe não, mas caminharam, a lama secou. Então eles têm a percepção de que a passagem do tempo provoca modificações em elementos da natureza. Isso é ciências. E eles estão aprendendo naturalmente. Quando eles forem aprender a teoria, isso vai voltar e eles vão ter muito mais facilidade para se lembrar. E aí chegaram lá, foram tomar um banho de mangueira para depois ir para o banho de chuveiro. E aí viram que é difícil limpar a roupa, e aí viram que é difícil limpar o cabelo. Mas isso é uma experiência. Então, a criança da cidade normalmente não tem essa experiência. E ela tem a experiência da motricidade fina, das pequenas coisas. Ela vai precisar dessa motricidade global porque a gente precisa usar o corpo como um todo para estar no mundo. A criança rural vai precisar dessa experiência da motricidade fina. Então, a escola deve ser o lugar que conhece, observa e responde a essas necessidades. E que faz isso antes de apontar para a criança e dizer que ela não está se desenvolvendo bem, que ela está atrasada, que ela não acompanha a turma, que ela precisa do neurologista, que ela precisa da fono, que ela precisa da psicóloga. Nada contra. Eu não trabalharia contra mim. Não é? Eu sou a psicóloga que durante 40 anos recebeu crianças a partir de 2 anos e meio. Mas a questão é que me parece que nós estamos confundindo diagnóstico precoce com diagnóstico precipitado. Não se faz um diagnóstico desse numa primeira e única consulta. Olha, uma consulta em que você gasta 40 minutos para conversar com os pais, avaliar a criança e chegar a uma conclusão e explicar a sua conclusão. Não me parece razoável. Não me parece razoável. Há crianças que chegam aqui no consultório elétricas, elas estão com pilha Duracell. Elas mexem em absolutamente tudo, elas tiram tudo do lugar, elas não brincam com nada. 1, 2, 3 sessões. Na 4ª sessão, elas já chegam mais calmas. Elas já entenderam que elas virão aqui muitas vezes, que as coisas que estão aqui um dia estarão aqui no outro dia, e no outro dia, e no outro dia. Então, que ela não precisa ter pressa, que ela não precisa ter aquela ansiedade toda para usar as coisas, porque as coisas estão aqui e permanecerão aqui. E aí, se eu tivesse chegado à conclusão, naquela primeira sessão, que essa é uma criança hiperativa, eu teria errado. Essa é uma criança ansiosa. Essa é uma criança que tem pouca confiança no ambiente. Essa é uma criança que não sabe com o que ela conta. Não necessariamente ela é uma criança hiperativa. Ah, algumas são? Sim. E ao longo do tempo eu vou confirmar. Mas eu tenho o capricho, o cuidado de não falar nada a respeito de diagnóstico nas primeiras sessões, embora as mães, as avós estejam sempre muito aflitas. A minha resposta é sempre: eu preciso de tempo. Deixa essa criança se acostumar comigo, deixa essa criança se acostumar com esse ambiente, deixa essa criança ficar bem aqui para que eu possa avaliar esta criança no seu melhor. Eu não gosto de marcar a avaliação para depois que a criança sai da escola, porque ela está cansada, ela está irritada, às vezes ela está com fome. Não é um bom momento. Eu vou avaliá-la no seu pior momento, talvez. Se ela teve um problema na escola, se ela
ela não vai estar tão bem. Eu gosto que essa criança venha de manhã e que ela não venha muito cedo, que ela acorde naturalmente. E aí eu preciso que ela durma cedo, para que ela acorde naturalmente e não seja apressada, cutucada, não saia sem café da manhã, não saia comendo o pão para chegar aqui na hora. Aí o contexto, o ambiente precisa participar da minha avaliação. A minha avaliação é parte da avaliação da criança, mas não é toda a avaliação da criança. Então, preciso que essa criança durma cedo, que ela acorde espontaneamente para estar aqui de preferência às 9 horas da manhã, porque ela vai sair daqui um pouco antes das 10, com tempo para ir para casa, tomar banho, almoçar tranquilamente para ir para a escola. Então, quando eu marco, eu pergunto onde a família mora, onde a criança estuda, quem vai trazê-la, quanto tempo ela precisa para se deslocar de casa para a escola. Tudo isso eu considero antes de marcar um horário, principalmente para fazer uma avaliação. Por quê? Eu não posso, em 40 minutos, 50 minutos, decidir a vida de uma criança, o futuro de uma criança e de uma família, né? Então, esse mantra do diagnóstico precoce precisa ser levado muito a sério. O diagnóstico precoce é fundamental e eu não nego, mas diagnóstico precoce não é sinônimo de diagnóstico precipitado. O diagnóstico precoce é a atenção que a gente dá para a criança desde cedo. É o caminho que a gente faz com essa criança desde cedo. É a observação, é a intervenção, é a orientação que a gente faz para o desenvolvimento desta criança desde cedo. Não é um carimbo que a gente põe na vida da criança, no currículo dessa criança, apressadamente, precipitadamente. Então, eu fiquei muito feliz com a postagem da Cecília Antipoff, porque ela disse aquilo que eu penso, que eu digo, que eu repito, que eu insisto há anos. Claro que o diagnóstico precoce é importante, mas por favor, em defesa das crianças, tenha na sua cabeça, então, já que a gente precisa de mantras, então acrescenta esse mantra. Diagnóstico precoce não é diagnóstico precipitado. Diagnóstico precoce é um acompanhamento atencioso que se começa cedo e que vem com a criança até que, feitas as mudanças no contexto, feita a estimulação adequada, a gente conclua que a criança precisa de uma atenção médica, fonoaudiológica, fisioterapêutica especial. Então, cuidado com os diagnósticos que se fazem automaticamente no primeiro obstáculo que a criança enfrenta na escola.